Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos ler aqui o versículo 1 em diante. Amém? O título diz assim: Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Verso 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra de todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaias, Netaías, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisamá e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Amém? Pode se assentar, você pode glorificar a Deus nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Estamos, esses 2 meses, o mês de novembro e o mês de dezembro, Deus colocou no coração do pastor Jardel um tema muito interessante, que é o tema da entrega, né? É o tema muito propício para os últimos dias que a igreja tem vivido na terra. Quando a gente olha na história de toda a igreja, a gente vai ver que os grandes homens de Deus, os grandes profetas do Senhor, os grandes servos de Deus, todos aqueles que tiveram uma história que ficaram marcada na palavra do Senhor e que chegou até os nossos corações, eles tiveram momentos em suas vidas que eles tiveram que decidir realmente se deixar levar por aquilo que Deus tinha proporcionado para as suas vidas e para os seus ministérios. Não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes, a gente se apega ao chamado. Às vezes, a gente passa por alguns lugares e a gente ouve alguns profetas falarem conosco, né? Deus tem um mistério contigo, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um chamado contigo. Às vezes caminhamos no decorrer das nossas vidas e nós começamos a perceber e a ser direcionado pelo Espírito Santo. Áreas da nossa vida começam a ser amadurecidas, áreas da nossa vida começam a ser fortalecidas, a gente começa a ter mais discernimento daquilo que está acontecendo conosco, começamos a crescer espiritualmente, e dentro desse crescimento, Deus ele vai começar a nos colocar, sabe, em direções onde nós vamos começar a entender e compreender algumas áreas que Deus quer nos levar dentro do nosso ministério e também na nossa vida pessoal. Às vezes uma vida profissional, às vezes um curso a qual nós fazemos, né? Aqui nós temos enfermeiras aqui, amém? Cadê as enfermeiras? As enfermeiras estão aqui, né? E às vezes elas fazem os seus cursos
procurando somente uma vida profissional, né, uma forma de ter o seu ganho, de ter o seu sustento, mas vê como é que começa a ser usado em alguns ambientes, como a nossa pastora Natália sempre conta aqui para nós aqui as experiências, né, onde tem pessoas ali, por exemplo, que estão em seu final de vida, seus últimos suspiros, não é verdade? E ali elas ouviram em algum momento falar de Jesus, ouviram em algum momento alguém pregar para ela, em algum momento algum evangelista, alguém falou de Jesus para essa pessoa, né? Mas chega ali no seu momento final de vida, no seu momento final, sabe, os seus últimos suspiros, um momento de agonia, tem alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um profeta do Senhor naquele lugar para pregar uma palavra para aquela pessoa e perguntar a essa pessoa: tu aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E aquela pessoa nos seus últimos suspiros tem ali um momento de arrependimento, tem um momento ali onde ela pode verdadeiramente entregar o seu eu para o Senhor e alcançar a sua salvação. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a ser os atalaias desse tempo, os profetas desse tempo, para pregar o Evangelho para todos aqueles que estão ao nosso redor, cumprindo o ID do Senhor, cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? A Bíblia vai dizer para que nós viemos cumprir o ID, para pregar o Evangelho para toda criatura. A palavra de Deus vai dizer que nós viemos formar discípulos para que possam compreender essa palavra maravilhosa e poderosa. Posso ouvir um amém nessa noite? Para que nós possamos pregar para as pessoas que estão aí com seus corações feridos, aqueles que estão em dúvidas, aqueles que estão, sabe, em passos largos para o inferno, e Deus quer usar os servos dele nessa terra, amém, igreja? Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você, porque sempre tem em algum momento, ou em algum lugar, alguém para entregar a sua vida para Jesus. Mas para isso, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo, nós temos que verdadeiramente dizer para as pessoas, não só que Jesus é bom, mas que Jesus salva, que Jesus liberta, amém? Que Jesus, Ele transforma vidas, glória a Deus, e é bom quando a gente coloca a nossa vida, a nossa própria vida como testemunho para essas pessoas. Às vezes a gente fica pensando, não vou pregar para o fulano, porque o fulano andou comigo. O Beltrano conhece a minha história. É para esse mesmo que Deus quer usar você para ele, amém, irmãos? Porque essa pessoa está vendo a transformação que Jesus está fazendo na tua vida. Mas para que muitas coisas aconteçam na nossa vida, seja ela na esfera espiritual e seja ela na esfera pessoal, nós temos que nos entregar ao Senhor por completo. Josafá assume o reinado aqui, o reinado está com um problema financeiro, porque o seu pai Asa vai fazer aliança com outros povos, e agora o povo de Judá já não tem mais, meu diácono João Paulo, a condição financeira que se tinha. Agora praticamente Judá está ou falido ou em passos largos para a falência. Asa morre, e agora seu filho Josafá tem o privilégio e a oportunidade de assumir o reinado. E aí eu quero falar algo para você. Quando a gente chega na casa de Deus, muitas das vezes, eu não sei todos, mas a minha experiência foi essa, a gente chega na casa de Deus, meu diácono Nelson, falido. Quem está entendendo, diga amém. A família já está falida, o casamento em falência, a vida espiritual praticamente em falência. A gente chega derrotado, a gente chega destruído, e eu costumo dizer, sempre falo isso para a igreja, que a gente vai na direção certa, a gente vai no local certo. Em quem? Nós vamos em Cristo Jesus, aquele que tem poder para mudar e transformar nações, tem poder para mudar e transformar vidas, tem poder para transformar e mudar ministérios. Quem está me entendendo, diga amém, por favor. O maior empresário que existe se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai pegar a mim e a você, homens e mulheres falidos, e vai mudar a nossa história. Josafá, quando ele assume o reinado,
ele vai começar a colocar em prática aquilo que um dia ele viu o pai fazer. O início do ministério de Josafá é um pouco parecido com o do pai. Ele vai começar a colocar ordem na casa. Eu quero ser profeta para a igreja aqui nesta noite. Se tem áreas da sua família e da tua casa que estão destruídas, Deus está falando nesta noite para mim e para você. Eu vou te dar a direção. Só obedeça aquilo que eu gerar no teu coração. Precisamos colocar em ordem a nossa vida. Precisamos parar de reclamar que a esposa está assim ou que o esposo está assim, quando na verdade deveríamos estar enxergando, muitas das vezes, as qualidades que tem. Às vezes criticamos os filhos, porque os filhos estão afastados ou desviados, ou com um comportamento que não agrada, e às vezes a gente deixa de olhar para as qualidades que o filho tem. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes olhamos para a igreja, olhamos para os nossos líderes e enxergamos falhas e defeitos, mas não temos a capacidade de agradecer pelas qualidades que tem. Às vezes a gente não consegue enxergar, porque Satanás sempre vai tentar nos mostrar a negatividade da pessoa, quando Jesus vai tentar sempre nos mostrar a qualidade da pessoa, porque ela supera a negatividade. Porque se ele olhasse para as nossas negatividades, nem chegaríamos em 2022. O mundo já tinha acabado. Em um determinado momento, Deus olha para a terra e diz: me arrependi de ter feito um homem, mas uma pessoa, quem está entendendo, diga amém, por favor. Uma pessoa fez a diferença. Uma pessoa. Repita comigo, um só. Deus não precisa de usar tanto, você precisa de um. Cadê um da tua casa aí para dar um glória agora? Precisamos nos colocarmos na posição e na direção que Deus quer. Coisas às vezes não estão mudando nos nossos lares, porque nós não estamos nos posicionando como deveríamos. Estar no local onde Deus quer. Entenda uma coisa, igreja do Senhor: o local onde você está hoje, foi Deus que te colocou para algo acontecer. Não vai acontecer porque tu é bonito, não vai acontecer porque tu é engraçadinho, vai acontecer porque Deus é contigo naquele lugar. Amém, igreja? Josafá agora, pastor Jardel, ele assume. Vai colocar os homens de guerra, os homens de batalha. Tem homem de guerra aqui nessa noite? Tem mulher de batalha aqui nessa noite? Se posiciona onde Deus te colocar. Preste atenção no direcionamento que Deus está dando. Ele vai separar os homens, ele vai separar a guarda. Josafá está falando para a gente: eu estou separando meus homens de batalha, eu estou separando aqui a minha guarnição, porque Josafá está preocupado em não perder o que tem. Entenda que Judá está falido, mas ainda tem coisa importante lá dentro de Judá. A tua casa pode estar falida, o teu casamento pode estar falido, mas ainda tem algo importante na tua casa. Josafá está falando: eu vou guardar o que eu tenho, porque Deus não precisa de muito para começar o grande na tua vida. Ele só precisa do que tu tem. Aí ele vai separar alguns homens para a instrução do povo. Então, Judá tem gente capacitada, pastor Jardel. Quem está entendendo, diga amém. Pô. Essa igreja tem gente capacitada. Quem está entendendo, diga amém. Pô. Ele vai separar para o ensino. Por que o ensino? Porque o povo passou um período dividido entre dois deuses. Né? Pé na igreja, pé fora. Quem está entendendo, diga amém. Pé no altar e o pé fora. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Deus falou: eu quero parar com isso. Deus está falando nessa noite: eu quero acabar com isso. Não divido a minha glória com ninguém. Ou tu é meu, ou tu não é.
Ou tu está dentro do ambiente que eu quero mudança e transformação, ou você está fora do ambiente. Então ele vai trazer novamente o ensino, ou seja, trazendo o povo para a verdadeira adoração. A Bíblia não conta, mas eu imagino Josafá reunindo os seus especialistas em volta dele. Eu fico imaginando a conversa de Josafá com esses homens. É necessário trazermos o povo para a adoração. É necessário trazermos o povo para um foco só. O povo vai entender que você vai meditar na palavra depois. Você vai entender que o povo começa a trazer, sabe, bens para Josafá. E a Bíblia vai relatar, nós lemos aqui, que os povos ao redor de Judá agora estão temendo Josafá e Judá. Quem está entendendo, diga amém. Porque já está começando a enxergar o crescimento que Deus está dando à nação. Se fosse tu, já tinha dado glória aí. Vão começar a reparar que está tendo crescimento. Porque a tua batalha, irmão, a tua luta, ela não é em vão. A dificuldade que você passa hoje, ela não é em vão. Eu te digo que tem gente, sabe, que já comprou até ingresso, esperando a hora que tu vai cair. Só que Deus está falando essa noite, eu não levantei ele para cair. Eu levantei ele para avançar. Enquanto estão sentados, esperando a tua queda, na verdade, o filme que eles estão assistindo é a honra que Deus está te dando. É Deus te honrando. Quem pegou aí, meu pastor? Tem um monte sentado esperando, não vai dar em nada. Isso é fogo de palha, vai acabar aí. E Deus está falando, fica tranquilo, porque o filme que está passando é outro. Tem honra para tua casa, tem honra na tua família. Tem honra no teu ministério. Quem era Josafá? Ninguém, sou filho de Asa. E depois, quem é Josafá? Até Acabe quer fazer aliança. Deus está falando com pessoas aqui, ei, só não cometa o erro de Acabe. Não faça aliança com quem não foca em mim. Com quem me despreza, com quem despreza a minha presença. Com quem se alinha com Jezabel. Com quem se alinha, sabe, com a depravação. Não faça aliança com quem não me tem como preferência na sua vida. Você conhece a história? Josafá vai chegar no local, Acabe vai chamar ele. Interessante que Judá estava esquecido. Tem gente que já nem lembrava de você, irmão. Mas vai ter que te ver. E não é para a tua honra não, é para a honra dele, amém? E não leva isso para o coração não. Eu estou falando porque eu já passei por isso. Já teve situações, pastor Jardel, em São João, que alguém na empresa onde eu trabalhava falava assim, os que estão te perseguindo hoje, profeta Adilson Pita falou isso para mim, os que estão te perseguindo hoje vão ver Deus te honrar. Falei, amém, meu pastor? Falecido Adilson Pita. Amém, meu pastor? E um belo dia, estávamos lá numa formatura, e dentro da formatura, eu subi no altar, e eu que trouxe, eu acho que era a nossa formação foi um curso que nós fizemos, acho que era do Ibaderj, estávamos lá de pretinho, com aquele canudinho na mão, e quando eu subi, todos os que estavam me perseguindo, estavam lá, e o Espírito Santo falou assim comigo, eu te falei, que eles iriam ver eu te honrar. Que às vezes as pessoas falam assim, quem me vê passando na prova, né? Não é isso que eu estou pregando não, irmão. Você quando menos esperar, você vai ver, aconteceu. Né? Você vai ver, quando você vê, você já aconteceu. Aí você fala, meu Deus, aí tu vai lembrar, me perseguiam tanto. Aí vinham, apertavam minha mão, pô, parabéns, que benção. Falei, amém, glória a Deus. Porque não é para minha honra, é para a honra dele. A gente não precisa pisar em ninguém, amém? O crescimento que Deus vai te dar, quem crê que Deus vai dar crescimento? Não é para pisar em ninguém. É para edificar outros.
Aleluia. É para edificar outros. Vai edificar outras vidas. Glória a Deus. Aí Josafá agora está lá e fala, pô, não tem profeta aqui não? Até um profeta aí que só profetiza contra mim, não adianta. Aí chamou o cara, e o cara profetizou contra ele, e deu aquela confusão danada, que eu não quero entrar nesse contexto. E depois Deus vai usar um outro profeta para falar para Josafá, que não era para ele se alinhar com quem não devia. Eu quero ser bem direto com a igreja aqui nesta noite. Toda vez que Deus te colocar em um caminho de crescimento, toda vez que Deus te direcionar para um caminho de conquista e de vitória, porque a gente prega muito isso, né? O que é vitória aí? Glória a Deus. Só vitória, irmão, glória a Deus. Mas não valoriza as lutas, não valoriza as batalhas, esquece muitas vitórias que Deus deu. Já tem gente achando até que foi ele que ganhou e esquece que é Deus que dá a vitória. Quem está entendendo, diga amém. E no meio da tua caminhada, tem alguém vendo, irmão. E o nosso inimigo, ele está vendo o crescimento. Como eu disse aqui uma vez para os irmãos, ele te conhece nas feições que você tem, em determinados ambientes que você vai, em determinadas circunstâncias que acontecem. Pela tua forma de perceber, o inimigo já sentiu aonde ele pode tentar te atingir. E o que eu vou te falar aqui é uma verdade. A grande maioria cai justamente quando estão crescendo. A grande maioria, quando está com uma estabilidade melhor, a grande maioria, quando está mais fortalecido, quando está caminhando e conquistando vitória, ele às vezes fica disperso. Acontecendo isso com Josafá. Josafá está crescendo, o ministério dele agora está crescendo, os outros povos estão vindo trazer presente para ele, porque não querem guerrear com ele. E Acabe está vendo. E Acabe é a representação pura do nosso inimigo. É aquele que tem alguma coisa, mas não quer que tu tenha nada. E se vê tu crescer, ele quer se aliar a você. Quer tomar tua vinha. Quem está entendendo, diga amém. Fala assim, Acabe na minha vida. Fala assim, Acabe na minha vida. Eu não quero. Josafá vai entender aquilo. Acabe morre, mas o profeta tinha dito, um povo está se levantando contra você. O povo é grande, o povo é numeroso. E Josafá faz o que, irmãos? Vai se voltar para o Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado, se volte para o Senhor. Josafá se volta ao Senhor. E dentro daquele ambiente que ele está preparando, porque Deus vai dizer para ele através do profeta, essa peleja, não tereis? Não tereis? Só que Josafá não parou de se preparar, irmão. Vou falar. A gente estava aqui conversando ontem, falando sobre os dons, a aula 7, restaurando os dons espirituais. E, às vezes, as pessoas querem muito uma coisa, sabe? Foca demais, mas não se atenta, porque existe alguém tentando te parar, irmão. Tem alguém que não quer o teu crescimento. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. Tem um que vai fazer de tudo para te atrapalhar. Aí tem gente que fica por aí, pastor, procurando revelação, e a revelação está aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A revelação está aqui, ó. Aí pula numa igreja, pula em outra, pula em outra, pula em outra, e vive só buscando revelação. E vive buscando, mas não vive isso aqui. Não vive a Bíblia, não lê em casa, não tem vida de oração. E aí, às vezes essa pessoa
Tem algo poderoso que Deus está preparando para dar na mão dela, mas por causa de uma palavra, de um profeta enviado do inferno, ele sai da direção de Deus. A gente já tem um problema que é a nossa mente, irmão. Porque Satanás, ele é um ser milenar, astuto. Se ele perceber que algo foi direcionado para você e você deixou gerar dúvida, ele vai entrar. E ele vai tentar te embolar. E ele vai tentar te parar. E ele vai dizer, você não pode. Você não tem condições, cara. Você não tem não tem como. Não dá. Isso é para o outro, mas para você não. Não tem como. Aí pronto. Aí trava o homem. Trava o homem. Mas por outro lado tem aqueles que, quando os profetas avisam, porque eu creio nisso, pastor. Deus tem algo para revelar para a minha vida e para a tua vida. Quem crê nisso? Tem profeta na terra ainda. Quem crê nisso? Deus usa o profeta, essa é a direção que Deus está te dando. Às vezes o profeta fala, aí o que acontece com o homem de Deus muitas das vezes? Para e espera Deus fazer tudo. O profeta já falou, eu já vi na Bíblia. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus falou para o povo dele no Egito, eu vou tirar vocês daí. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Só que ele não falou que ia enviar as pragas, que Faraó ia endurecer, ia atrapalhar. Para Moisés ele falou, mas para o povo ele não falou. Ele não falou que tinha um mar na frente, mas que ele abria. Quem está entendendo, diga amém. Ele não falou que vocês iam passar pelo deserto 40 anos, mas que ia ter água. Quem está entendendo, diga amém. Que a roupa ia crescer no corpo. Amém ou não amém? Que ia ter uma nuvem, que ia ter uma coluna, que ia descer maná. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Porque se falar, você não quer, irmão. Se der a projeção da tua caminhada, do propósito, da promessa que você tem, se ele der detalhes, você vai dizer, eu não, senhor. Chama outro. Isso aí não é para mim, não. E quando eles chegam diante do Jordão, o Jordão se abre. E aí faz o que agora, pastor, que o Jordão se abriu? Faz o que, pastor? Quem quer ir para Canaã, hein? Assim que vocês querem ir? Quem quer ir para Canaã, hein, irmão? Faz o que depois do Jordão, pastor? Vou te dar uma palavra. Lute. Tu não entendeu? Vou repetir. Batalhe. Tu não entendeu? Eu vou falar de novo. Se esforça. Tem gente esperando Deus fazer tudo, mas não quer fazer nada. Quer viver de promessa, mas não move uma palha. Pede Deus direção, quando Deus dá, não quer se movimentar. Se cansa de ir daqui até ali. Não quer ter esforço. Isso em várias áreas da nossa vida. Ministerial, profissional, seja ela qual for. Deus está falando com a igreja nessa noite. Quando eu te der a direção, marche. Quando eu te der a direção, ande. Quando eu colocar algo na tua mão, faça. Eu ministrei aqui o último culto, eu falei quantas vezes, muitas são as vezes que Deus fala, eu sou contigo. O pastor René me chamou aqui e falou, se eu não me engano, pastor, são 365 vezes, eu estou contigo para cada dia do ano. Ou seja, Deus está falando 365 vezes, durante todo o ano, eu sou contigo. E ele já vai dizer, Josué, parou, onde quer que tu andares. Onde tu for, irmão, Deus é contigo. Tu for trabalhar, Deus é contigo, amém? Se tu for para um passeio, Deus é contigo, amém? Se tu for viajar para dar um passeio com a família, Deus é contigo também. Deus vai te usar em qualquer lugar, irmão. Porque Ele é contigo em qualquer lugar. Porque às vezes a gente fala que Deus é comigo, a gente só pensa no livramento, só na proteção. Deus é contigo também na pregação da palavra, irmão. Deus é contigo também, na propagação do Evangelho. Deus é contigo também, num conselho a alguém, a uma família, alguém que está precisando. Deus é contigo numa visitação do hospital ou no presídio. Deus é contigo numa cracolândia, numa entrega de uma quentinha. Quem está entendendo, diga amém. Deus é contigo. Deus é contigo. Voltando aqui para Josafá, para me encerrar a mensagem. Josafá recebe, essa peleja não tereis que pelejar, mas está se preparando.
De repente, tu não vai usar nem todas as armas que Deus te deu. De repente, você não vai nem entrar em confronto para algumas batalhas. Mas eu creio que muitas delas não vão acontecer, porque Deus está vendo o teu esforço em se preparar. Deus está vendo o meu esforço e o teu esforço em se, sabendo que Deus é comigo e contigo, mas em se organizar, em se preparar, e nunca com medo, sempre com foco em avançar, amém? Amém, igreja? Queria que você se levantasse. Deixa eu orar pela tua vida. Que a gente possa fazer como Josafá. Entregar a nossa fé, entregar a nossa obediência, todo o planejamento que Deus nos der, entregar ao Senhor. Entregar o teu ministério, a tua família, a tua casa, a tua saúde. Amém, irmãos? Que a gente possa acreditar verdadeiramente que Deus está cuidando de nós. Isso aqui é uma palavra de transformação de vidas aqui. É uma palavra que transformou essa nação, que transformou o reinado de Josafá, que transformou a fé daquele povo. Deus está falando com a igreja aqui nesta noite. Eu quero transformar a tua fé, eu quero transformar, sabe, o teu entendimento, a tua visão, quero transformar a tua casa, o teu ministério, mas tu precisa se colocar como Josafá, um homem temente a Deus, um homem que entendeu, que ainda que tenha suas falhas, que não é perfeito, mas que ele crê num Deus poderoso, amém? Põe a mão no seu coração. Pai, nós choramos nessa noite. Choramos, Deus, nessa palavra maravilhosa dos santos. Palavra de fortalecimento para os nossos corações. Pai querido, eu tenho certeza que para muitos está aqui no dia de hoje. Quantas e quantas foram a vitória que o Senhor já nos deu. Quantas e quantas foram as vezes que o Senhor, Deus Santo, nos guardou, que o Senhor nos fortaleceu. Quantas e quantas foram as vezes que nós nos derramamos aos teus pés e vimos o teu milagre, vimos as tuas ações. Eu tenho certeza, Deus Santo, que chegamos até aqui porque em alguma fase da nossa vida o Senhor restaurou áreas, o Senhor restaurou ministério de muitas vidas que estão aqui. Mas eu sei, Deus Santo, que a nossa vida é uma vida contínua, é uma vida, Deus Santo, onde muitas das vezes estamos igual roda gigante, às vezes estamos em cima e às vezes estamos embaixo. Mas nenhuma dessas circunstâncias, elas são permanentes, Deus Santo. Porque cremos, Deus Santo, que o Senhor em todas elas, tanto em cima como embaixo, o Senhor tem projetado a nossa vida. Que nós venhamos a acreditar, Deus Santo, que a nossa vida é tua. Queremos acreditar, Deus Santo, que a nossa família é tua, que o nosso ministério é teu. E que estamos, sim, Deus Santo, dispostos a tomar posse, Pai querido, das promessas que o Senhor tem para nós. Não porque nós mereçamos, Deus Santo, mas é porque o Senhor quer fazer em nós. O Senhor quer mudar esta nação. O Senhor quer pegar esta igreja, como muitas outras igrejas que tem nesta nação, para fazer a diferença, Deus Santo. Não para pregar bonito, não, Pai amado, para andarmos bonitinho, mas para pregar o Teu Evangelho, para cumprir o Teu ID, alcançar vidas, alcançar, Pai amado, pessoas para o Teu reino, Deus Santo. E que venhamos fazer isso com o nosso coração disposto. E no meio disso tudo, Deus Santo, que o Senhor venha nos fazer crescer, amadurecer, fortalecer as nossas vidas. E que possa ser repreendido, Deus Santo, todas as vezes que o inimigo tentar nos afastar do propósito, que o Senhor venha acender uma luz em nós, tocar em nosso coração, através da Tua palavra, através da Tua busca e das Tuas correções para nós, para nos voltarmos a Ti, buscarmos a Sua face e alcançarmos a vitória que é no Teu nome. Nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Aplauda o Senhor nesta noite, amém?